Nossa, cara, isso aí é uma pergunta que eu acho que é a primeira vez que me fazem sobre a natureza do outro. Bom, aquilo que é outro é a relação entre o que é e o que não é o que é. Numa proposta numericamente distinta do primeiro, né? Para você ter uma ideia, o Platão, como sendo um pitagórico, colocava a matéria como sendo o outro. Porque diferente do ser ativo, e ao mesmo tempo que ele é diferente do ser ativo, ele não é um puro nada. Ele ainda tem um ontos, a matéria. Mas ela é simbolizada como uma massa amorfa. Ele chamava isso de ek magianamorphon, que era modelada pelo Demiurgo. Isso no Timeu, isso aí pode ser visto no Timeu. E isso é muito importante, porque o Demiurgo, ele de certa forma determinaria uma forma, então ele seria a causa eficiente, enquanto a causa formal viria da mente dele, para determinar uma egocentridade para a matéria, porque até então ela seria só uma alteridade. Veja, ela encontra um alter, um outro, ela é deformada, então só reconheceríamos como matéria, como coisa prima pela qual alguma coisa venha a ter sentido. Daí a natureza do outro fica expressa psicologicamente para nós. Essa ideia de que o outro é tudo aquilo em que nós não trabalhamos mentalmente para discernir dele as suas características determinadas, enquanto nós, seres determinantes, não determinamos a correspondência perfeita com aquilo do mundo das ideias. O outro para nós é isso, né? Nós, geralmente, quando nós vamos nos referir hoje na linguagem para o outro é sempre aquilo que não está determinado, mas que tem certa correspondência de alteridade com aquilo que eu conheço. Então vejo um carro e sei tudo desse carro, mas vejo outro carro. Ou então vejo uma coisa que conheço e vejo outra coisa. Essa qual não conheço eu chamo de outra coisa, porque ela não participa do ser da primeira, tanto em ontologia quanto em onticidade. Não participa nem do ser, nem do sendo da outra coisa. Daí que, numa posterior análise psicológica da ideia do Demiurgo dentro do Timeu platônico, temos uma espécie de coeternalidade dessa massa amorfa com a ação do Demiurgo. Então você tem uma coeternalidade. Você tem uma ideia de eternidade da matéria para o Demiurgo que a forma, como se a própria ideia do sujeito e do objeto estivesse na categoria de objeto enquanto outro e o sujeito enquanto si mesmo, que se percebe. Mas que ele, trabalhando, seja mentalmente ou seja manualmente, como fez o Demiurgo, consegue fazer virar parte de si, portanto deixa de ser outro para passar a ser algo que tem por dado nome daquilo. Então você nomeia o outro que você não conhece a princípio, depois de ter nele misturado alguma coisa. Seja essa coisa um trabalho manual ou um trabalho mental, de ter pensado sobre essa coisa. E isso nos é muito interessante sobre a ideia do outro. E eu insisto em falar oito aqui, em vez de falar outro, né? Mas tudo bem. Bom, tem uma coisa bem interessante também que pode ser visto nessa contemporaneidade, que é a ideia da... Eu não sei como dizer. Acho que a melhor palavra para isso é a ideia de que o Demiurgo, ele teria uma determinabilidade. E o outro, a matéria, teria uma determinação. Então, o ato que modela, que informa a coisa, ou seja, que vai dar forma àquela coisa, veja, a matéria, o outro é algo deformado, é algo desinformado. Mas o ato que modela, que informa a coisa, é um determinante. E isso é na proporção em que há um determinável. Então precisa existir um determinável pelo qual eu informarei, eu darei forma àquilo que é indeterminado, àquilo que é matéria. Consegue entender a ideia do Demiurgo, do Timeu? O ato criador determinante implica um determinável proporcionado. E se pensarmos que isso é potencialmente ativo, né, se esse ato é sempre potencialmente ativo, o seu poder não tem limites, porque ele sempre pode. É o Demiurgo, ele tem uma mente, e a mente sempre pode, né? É a ideia da estimativa. A mente sempre pode.
E, portanto, se existe uma coeternalidade, e sabemos, então, que essa ideia da criação, ela é mental, né? Ela é essencial, ela começa na ciência, na mente, para depois só ser transmitida através do nosso corpo para a produção da matéria mesmo, a informação da matéria, a dar essa forma para a matéria, a forma que tinha antes, essencialmente, nós tínhamos antes, essencialmente, na nossa ciência, né? Na nossa mente. Esse poder criador, para ele ser potencialmente ativo e sem limites, que é a ideia da criação humana, impõe-se uma determinabilidade. Ou seja, uma potência passiva também sem limite, mas limitável pela determinação. Ou seja, ao mesmo tempo que eu não tenho limites para determinar, existe também uma potência passiva na matéria, no outro, para ser determinado. Daí a ideia da procura do ser humano para resolver o problema do outro, para resolver o problema dos objetos. E aí, quase uma base toda para a ciência, como se a ciência nascesse da determinação causal do outro. E isso é maravilhoso. Se pensarmos que a ideia do outro é o que gera toda a ciência como conhecemos hoje, ficaríamos muito felizes em perceber que a ciência, ela só se fundamenta, ela só se alimenta a partir do outro. Veja que até a ideia da falsibilidade popperiana na ciência, que vai tentar atribuir um volume da ciência através de teorias falseáveis, e que essa ciência ela vai caminhar cada vez mais encontrando outros pontos, e esses outros ainda não conformados, né, no estágio de matéria, como visto no Demiurgo, faz com que a ciência ela avance. Isto é, a uma potência ativa e infinita deve corresponder a uma potência passiva limitada e não infinita no sentido adequado. Porque infinito quer dizer independência. E essa capacidade de determinar, essa determinabilidade, ela parece ser dependente do determinante, né, no ato criador. Então o determinante, ele é infinito. E ele pode pensar todas as formas possíveis. Mas o outro, ele não tem todas as formas possíveis. Ele tem uma forma que se revela de acordo com a correspondência, com a proporção, com a adequação entre a potência ativa infinita e a potência passiva limitada. Ao que se revela também a ideia da violência, né? A violência quando não existe essa adequação e mesmo assim você tenta impor pela a potência ativa infinita algo que está fora do escopo ontológico da potência passiva limitada da matéria. Porque ela não é infinita. Então ela pode ter valores de equívoco. Por mais que o Criador não tenha valores de equívoco. Isto é, a criação é ilimitadamente determinável. Por isso mesmo, Platão e os pitagóricos afirmavam que o infinito não é acidente de alguma natureza, mas algo, como os escolásticos chamavam, per se existens, ou seja, existe por si mesmo, né? Então, quando ele afirmava que a matéria cabia o infinito, referia-se ao potencial, com duas raízes, o que ele chamava de mega e de micron, o grande e o pequeno, a máxima e a mínima determinabilidade possível. Porque a primeira, ela pertenceria à adição, que seria o mega. Você vai adicionando potenciais à matéria, e a matéria per se em outras, né? A ciência mostra isso. Como que a ciência atômica, ela consegue provar macro através do micro. E a segunda parcela, a divisão também, porque você pode dividir a matéria, tendendo para o máximo e a outra para o mínimo. Mas nunca tornando-se nilificado, né? Você nunca vai terminar a coisa. Mesmo que você divida n vezes, a matéria precisa existir porque o outro sempre existe. Então, você teria aquele propósito final do átomo de Demócrito e Leucipo, né? Que dizia que sempre existirá alguma coisa. Porque a última coisa possível, ela não pode ser dividida, mas ela tem que existir. Porque se a última coisa possível for dividida num nada, você cairia no absurdo que o nada gerou alguma coisa em algum momento. E para eles isso era inverificável. Então, eu acho que é isso que eu lembro, assim, para poder falar sobre a ideia do outro. Tá aí, gostei da sua pergunta. Muito obrigado. Continue assim e me pergunte mais coisas desse tipo, porque são coisas que ficam na minha cabeça e que às vezes eu acho que nunca vão sair, mas olha só, acabou saindo. Até mais, cara. Deus abençoe você.